consumação do século, Ele vai guardar você e sua família e tua casa. Aleluia. Tiago, não vou pregar não, pode vir aqui, nós vamos já orar por você já. Queria que a igreja se colocasse de pé, estendesse a mão para cá e vamos pedir ao Senhor que Ele fale conosco através da palavra, através do diácono Tiago, que vai estar ministrando aos nossos corações. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, aleluias. Meu Deus, a sua palavra diz que um coração quebrantado, Senhor, papai, sempre, Pai, vai ao encontro, Senhor. Entra com providência, Senhor. Limpa a sua casa, que é os nossos corações, Senhor. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Não aquilo, ó Pai, que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que precisamos, Pai. Meu Deus, que nós não venhamos sair daqui, Pai, da mesma forma que entramos, não, Pai. Que nós venhamos sair daqui, Pai, renovado com a tua graça, com o teu poder, ó Deus. Que a sua palavra venha criar raiz em nossos corações, Senhor, para que haja fruto, ó Deus, é que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em João, capítulo de número 20. Você que trouxe a tua Bíblia pode abrir com calma. Versículo de número 22. Depois de lermos esse texto, você pode se assentar. E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém. Pai dos irmãos, amém? Hoje de manhã, era a hora do almoço, o irmão Valdinei me ligou e ele comentou comigo por conta de um imprevisto. Ele falou: Tiago, você pode trazer a palavra hoje? Eu falei: amém, né? E culto de família, a nossa vontade seria trazer uma palavra mais sobre família, até porque recentemente concluímos um curso de casais que foi muito abençoado, né? E seria muito legal. Seria muito legal. Mas, irmãos, eu abri nossa revistinha do curso de casais para dar uma olhada, para revisar os tópicos. E conforme eu estava abrindo, eu fui sendo induzido a fechá-la e a abrir no texto ao qual nós lemos. Que o texto é João, capítulo 20, versículo de número 22. Muito bem. Então, sabendo isso, você me dá aí uma leve, abaixa um pouco a régua para mim, porque nós estamos indo a respeito daquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu tenho a minha Bíblia de estudo. Talvez você pense que ela é grande, mas ela é bem pequenininha. E nessa Bíblia de estudo, eu consegui captar algumas mensagens no que diz respeito ao João capítulo 22, e nós vamos falar sobre algo bem legal, que se chama assim: a regeneração dos discípulos. Ixi, é algo difícil, lá vem isso tudo, não, irmão? Calma, vamos lá. Da última vez, eu preguei do segundo domingo do mês, e aí eu não quero repetir tanto, fazer os irmãos repetir igual da outra vez, então me dá só alguma chance de só tirar esse blazer aqui, igual aqueles pregador chique, só que eu não sei tirar, me ajuda. Tem misericórdia. Tá vendo? Até me doeu o ombro. Então vamos lá. Só repita assim comigo: a regeneração dos discípulos. Muito bem.
Hoje nós estávamos na escola bíblica junto com a turma do discipulado e foi muito interessante. E a gente falou um pouco sobre regeneração. A regeneração, ela tem a ver com partes do corpo sem membros, sem braços, sem perna. E a regeneração tem a ver com essas pernas e braços sendo criados. Ou também um machucado que há muitos anos está no lugar sendo sarado. Ou como disse uma das pessoas que estava hoje na escola bíblica do discipulado, como se fosse o fígado. Porque o fígado, ele tirar um pedaço dele, com o tempo ele regenera, né? É da característica desse órgão. Então regeneração tem a ver com dar vida. Com dar vida. Colocar vida. Então a gente vai falar sobre a regeneração dos discípulos. Muito bem. Quem aqui sabe o nome dos 12 discípulos de cor? A gente sabe o Pedro, Tiago, João, Judas, Tomé, André, Felipe, Natanael, Matias, Tiago, Bartolomeu, fica sempre uns para trás, né? Mas nessa passagem foi a regeneração deles. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele não faz nada em vão. Não faz nada em vão. Ele não escolheu as 12 pessoas por acaso. Ele escolheu 12 discípulos porque ele queria aqueles 12. Inclusive, quando Jesus chamou Pedro, ele falou: Pedro, larga essas redes. Porque agora você não vai ser mais pescador de peixe, você agora vai ser o quê? Pescador de homens. Quando a gente pesca um peixe, a gente faz o que com ele para comer? Mata. Só que Deus, quando pesca homens, Deus tira da morte para a vida. Aleluia. Então o Senhor tem um prazer de resgatar da morte para a vida. Aleluia. Obrigado, Jesus. Então a gente está falando sobre a regeneração dos discípulos. E a regeneração dos discípulos tem tudo a ver com a obra do amigo Espírito Santo. Tem tudo a ver. Porque por nós mesmos, irmãos, nós não temos desejo de obedecer a Deus, de estar com Deus. Quem coloca desejo em nós de estar com Deus é o próprio Espírito Santo. Acompanhe comigo com muita calma e carinho. A Bíblia diz assim em Efésios, capítulo de número 2, diz assim, que quando nós estávamos longe de Deus, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Jesus nos vivificou. O que significa que longe de Deus é morte, mas com Deus nós estamos em estado de vida. Regeneração, nascimento. Nós estamos então com os discípulos no capítulo de número 20 de João. O que aconteceu atrás foi que Jesus morreu, ficou morto, e depois ele ressuscitou. E agora Jesus aparece para os discípulos, querendo desistir de tudo. Jesus chama os discípulos, fala com eles, fala assim: vocês precisam se manter firmes, vocês precisam estar fortes. Só que até aí, irmãos, eles não tinham o Espírito Santo dentro deles, porque Jesus tinha acabado de morrer. Quem vai lembrar? Jesus disse assim em João 14: eu rogarei ao Pai. Primeiro ele diz assim: eu irei, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, completa para mim, outro Consolador. Então Jesus morreu, foi ao céu e disse assim: Pai, manda o Espírito Santo para eles. E Jesus desceu e falou para eles assim: agora vocês vão ter o Espírito Santo.
não só visivelmente, vocês vão me ter por dentro. Eu vou conseguir ajudar, eu não vou falar tentando convencer vocês na autoridade. Dentro de vocês vai ter eu aí. Dentro de vocês vai ter o Espírito Santo. Então o que Jesus fez? Soprou sobre eles e disse assim: recebam o Espírito Santo. Até aquele momento eles tinham vida, porque eles estavam na companhia de Jesus. Só que Jesus precisava iniciar uma nova era, a era do Espírito Santo dentro. Então Jesus disse assim: eu vou ao céu. Jesus já tinha ressuscitado. Eu vou para o céu, mas o Espírito Santo fica. Isso me lembra uma coisa, irmãos. Isso me lembra quando Deus pegou um hominho que nem existia. Um homem que... Gente, qual que foi o primeiro homem que nasceu na terra? Qual é o nome dele? Caim, gente, porque Adão não nasceu, né? Essa passagem do Jesus soprando o Espírito Santo me lembra essa parte de Adão. Que quando Deus pegou Adão do pó da terra, fez o barro, contornou assim os 5 dedos da mão, fez a cabecinha, furou assim os olhinhos, fez o dedo do pé, e a Bíblia diz que Deus, ele soprou sobre Adão o Espírito. Esse Espírito está com letra maiúscula. Ah, mas lá Tiago diz Espírito de vida. E não é o Espírito Santo que traz vida? Deus soprou sobre Adão o Espírito Santo. O Espírito de vida em Adão. Só que por causa do pecado, nós nos separamos de Deus. Tá bom, Tiago, eu já sei disso. Já sabe, né? Já sabe. Só que o Espírito Santo, ele voltou dentro de nós para trazer vida. Amém até aqui. Amém. O que significa que nós temos capacidade hoje de termos contato 100% com Deus. O que significa que se você estiver arrependido, Deus, ele está 100% disponível para você. Isso é basilar. Isso é fundamento. Isso foi o início da igreja. O início da igreja se dá quando o Espírito Santo vem, quando o Espírito Santo entra, quando existe vida. E nós precisamos falar sobre ele. O Espírito Santo é o único que tem a capacidade de transformar uma família. Não existe outra forma de transformação, a não ser pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o maior agente de transformação. Porque sempre que Deus queria derramar vida, era o Espírito Santo que vinha. E o Espírito Santo, ele está aqui. É tão interessante que quando a gente diz que o Espírito Santo está aqui, brota algo em nós a confirmar isso, sim ou não? Ele está aqui. E não é você, só você que está confirmando. É Ele dentro de você dizendo: estou aqui. Ele está aqui. Aleluia. Quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, mesmo que a gente não queira, a gente é movido a ter sensibilidade a Deus. Porque quando você
foi regenerado. Nós agora temos Cristo vivendo dentro de nós através do Espírito Santo. Então tudo aquilo que temos de problema em nós, o Espírito Santo entende, compreende, e Ele nos auxilia por conta própria a exalar alguma coisa, a esboçar alguma coisa. Ele nos auxilia por conta própria a nos ajudar a resolver tal situação. Portanto, regenerados, traz um companheiro de guerra para perto. Sim, um companheiro. Por isso que Paulo diz assim em Gálatas 2, 20 e 21. Eu fui crucificado com Cristo de uma forma figurada, portanto agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós dizemos isso, nós estamos afirmando para nós mesmos e para todos ouvirem, para todo mundo ouvir, que não é nós que temos total controle de nossa vida, mas que nós pegamos ela e damos para o Espírito Santo. Estou sendo induzido a falar algo que eu já falei algumas outras vezes aqui, e eu vou dizer. Para quem não conhece, existe um profeta que se chamou Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, Ezequiel libera uma profecia, na verdade é uma visão profética a respeito do povo de Israel. Mas não são todas as profecias que nós podemos pegar para nós, mas essa nós podemos. A Bíblia conta que Ezequiel viu um vale, que é diferente de monte, monte é para cima, vale é para baixo, cheio de ossos secos, ossos de gente. E a Bíblia fala que Ezequiel viu aqueles ossos e ele sabia que era o exército de Israel, era uma visão. E aí Deus falou para Ezequiel: profetiza a vida sobre esses ossos. E Ezequiel falou: como assim? Aí Deus perguntou para ele: esses ossos podem viver, Ezequiel? Aí Ezequiel, sabendo que os ossos estavam tudo morto, mas sabendo que Deus é o Deus do impossível, ele disse: o Senhor sabe se esses ossos podem voltar à vida. E aí Deus disse: então, profetiza vida sobre esses ossos. Ao ponto de que quando ele falou para os ossos terem vida, um monte de osso, a Bíblia diz assim, começou a bater com o osso. Começou a bater os ossos, gente. Então o osso que estava da perna teve que sair lá debaixo dos outros ossos para ligar com o osso do cotovelo. Do cotovelo não, né? Só para ver se vocês estão ligados. Com o osso aqui da coxa, com o osso do joelho, teve que ligar junta, porque a Bíblia diz que ficou até na pele. Porque tem um ossinho aqui, não tem? Aquela cartilagem, aquele líquido do joelho que às vezes, quem joga bola? Você joga bola? Ixi, era para ser jogador, meu joelho, né? Todo mundo fala isso, né? Quem que não ouviu isso de alguém, né? O joelho, né? Tá vendo? Os caras se olham ainda, tá vendo aí? Sabe, irmãos, e a Bíblia diz que houve um reboliço. Sabe o que é reboliço? Reboliço é bagunça. Você pode repetir assim comigo? Reboliço é bagunça. Só que foi profetizado o quê? Vida sobre um vale de ossos secos que estava em estado de morte. Então houve profecia para a vida, só que depois teve o quê? Bagunça, rebuliço. Numa casa, numa família, nós temos situações, irmãos, já que é da família, nós precisamos adaptar a isso. Nós temos situações que é melhor deixar quieto. É ou não é? Que é melhor não mexer. É ou não é? Deixa quieto, não vamos mexer nisso, deixa quieto. E vamos levando
Não vamos expor, não vamos abrir, porque a gente sabe que vai dar problema. Só que aí, aquilo que está debaixo de governo de morte, não tem o Espírito Santo atuando. Então quando o problema vem à tona, ele gera mais morte ainda. Como é que é mais morte, Tiago? É uma morte que vai sendo encoberta, enterrado. Só que aí Deus aparece, o Espírito Santo vem e entra. E sabe o que acontece? Ele diz assim: eu preciso trazer vida. Só que quando vai mexer, começa a ter bagunça. Posso te explicar isso? É porque aquilo que está debaixo do governo da morte, quando a vida aparece, vai ter que organizar. Sabe aquele guarda-roupa que você tem que tirar todas as roupas para dobrar? É assim que traz vida. Sabe a oração que você ora pelo teu cônjuge e às vezes parece que piora? É porque você mexeu onde estava morto. Só que Deus quer trazer vida. Só que para trazer vida, irmãos, tem rebuliço. Tem rebuliço. Porque vai mexer em algo que está lá dentro, algo que não quer ser tirado. Só que o Espírito Santo vem trazendo vida. Legal, né? Analogia interessante. O Espírito Santo vem, irmãos, assim, trazendo vida. Ele não vem para mais nada primeiro, senão para trazer vida. Só que o Espírito Santo tenta mexer, mas aí quando o Espírito Santo vai mexer, eu prefiro que esteja debaixo do governo de morte, porque se mexer vai fazer bagunça. Só que Deus não é Deus pela metade. Ele é um Deus por completo. E quando, gente, vocês já pararam para pensar que parece que quando a gente decide fazer as coisas para Deus, parece que as coisas começam a ficar piores? É claro, é Deus tratando, porque Deus não pode nos pegar tudo torto e trabalhar com a gente torto. Não, Deus vai moldando. O Espírito Santo vai, modelando. E à medida que Ele vai modelando, vai nos mudando, vai mexendo com a gente. E é desconfortante trabalhar em nós, porque nós não somos barro mole, nós somos escultura de pedra. Portanto, às vezes existe um martelo e uma talhadeira para fazer uma escultura bonita. Por isso dói. Por isso dói. Faz sentido? Faz sentido, meu irmão, para você? Por isso dói. E às vezes parte de nós a decisão de desistência. Só que a decisão de desistência é pior, porque você estava quietinho, Deus começou a mexer, e agora você, como é que vai ficar quietinho de novo, sendo que você não encaixa no lugar em que você estava? Tem uma notícia para você: não dá mais para voltar. O Espírito Santo já gerou vida, não dá mais para voltar. Ficar com uma obra, vocês já viram aquela obra no meio da cidade parada? Aquela obra começa a ficar feia, né? O cara começou a chapiscar lá a obra lá e parou com o chapisco no meio da metade, ficou tudo feio. E aí a obra parada, o problema dela é que se não investir, ela não fica só parada, ela começa a apodrecer. E passa 5 meses, tem mendigo morando lá dentro, fazendo cabana, colocando lona lá. Sabe por quê? Porque aonde Deus não está, o diabo entra. Em que área da nossa vida Deus não está? Porque aonde Deus não está, o diabo entra. Pô, mas tinha que envolver o tal do coisa, né? Ué, irmão, nós estamos em um mundo onde o Espírito Santo, ele está tentando. A Bíblia diz assim que a carne conflita contra o Espírito. É uma guerra dentro de nós para nos abrirmos para Deus.
Só que o mesmo profeta Ezequiel que acabamos de falar, ele profetizou assim, que um dia os corações de pedra se transformariam em corações de carne, moles, molinhos. Um exemplo bem interessante, você já viu aqueles sorvete que tem aquela casquinha fina por cima de chocolate ou de alguma outra coisa? Você morde, faz creque e é molinho por dentro, né? Tem gente que é assim. Seria muito melhor se você fosse leve para Deus trabalhar contigo. Só que Deus às vezes tem que quebrar algumas cascas. Irmãos, Deus mexe em nossas áreas, aqui em todo mundo aqui dentro. E nós sempre às vezes somos obra parada, e depois a gente começa a deixar Deus investir em nós de novo, aí começa a atuar, e depois a gente para de novo, e Deus tem que levar 10 anos para construir uma casa de quatro cômodos. Gente, 1 ano demora para construir uma mansão, mas uma casinha. Sim, nós somos difíceis. Sim, nós somos pessoas complicadas. Sim, nós somos assim. Só que o Jesus falou: eu vou enviar um consolador para vocês. Porque enquanto eu trabalho dentro de vocês, eu vou consolando as lágrimas da dor que fica. Sabe, quando eu comecei a namorar a Ana Júlia, ela dá risada. Eu falei assim, ela falou assim para mim, tá, mas eu não posso, ela não estava muito legal. Eu falei, tá, uma conversa nossa, eu não posso ser crente, porque como é que Deus vai me mudar? E eu falei para ela, não é que Deus quer mudar você, Deus quer trazer você de novo à tua essência, porque no meio do caminho foi trazendo tanta coisa, que aí Deus na verdade não tem que mudar, Deus tem que retirar os entulhos. E faz sentido. Porque o que Deus quer fazer com a gente é voltar à intimidade que Ele tinha com Adão. Andar do lado, tomar café junto, abraçar, consolar, responder as dúvidas. Irmão, nós somos crentes. Estamos falando aqui de algo que nós vivemos juntos. Só que o Espírito Santo, gente, eu amo falar sobre. O Espírito Santo, ele nos constrange a sempre nos colocarmos em dependência dEle. Não é fácil, existe conflito interno, conflito conjugal, conflito familiar, porque envolve todas as áreas: financeira, emocional, espiritual, envolve todas as áreas. Só que nós não podemos ser construção parada. Nós precisamos deixar Deus completar a obra na nossa vida. A partir do momento que deixarmos, a palavra do Senhor entra em nós, e nós lembramos daquela palavra que diz: aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Isso aí, Theo. O Espírito Santo, ele vai trabalhar dentro de você, à medida que você liberar espaço. Eu aprendi uma coisa: se Deus nos ensina a sermos pessoas melhores, é porque Deus, ele é o maior exemplo de quem é bom. Então Deus, ele é muito educado. Muito educado. Então Ele não vai bater na tua porta sem você chamá-lo para entrar, porque o nome disso é penetra. Deus, ele precisa de uma liberação tua. Ele tem uma liberação tua nessa noite? Ele tem uma liberação tua? Ele precisa da tua liberação. E Ele precisa que você diga que Ele tem liberdade para agir. Feche os seus olhos comigo
E você vai dizer assim comigo: Espírito Santo. Pode falar para você, diga baixinho, só para ele te ouvir mesmo, porque para mim não importa. Não preciso te ouvir falar, mas ele precisa. Diga assim: Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para entrar dentro de mim e trabalhar na minha vida. Sim, você disse, amém, você disse. Porque quando Ele trabalha em nossa vida, irmão, traz vergonha para nós mesmos das atitudes que temos. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida e nós damos liberdade, automaticamente nós começamos a nos sentir, começamos a lembrar dos nossos erros. Só que o Espírito Santo é o mesmo que mostra o erro, mas é o mesmo que abraça e diz: eu estou aqui para te ajudar. E eu estou aqui para te fazer uma pergunta: você quer a ajuda do Espírito Santo? Eu já falei que quero, Tiago, quer? Em que área você precisa da ajuda do Espírito Santo? Porque pedir para que Deus transforme outro é fácil. Agora, gente, falar: Espírito Santo, me transforma primeiro, aí é difícil. Porque o erro sempre está no outro, mas nunca em nós. Mas o Espírito Santo, Ele está dizendo assim: ei, eu quero trabalhar em você. Não tem mais, é em você. O Espírito Santo é aquele que compreende a nossa falta de capacidade. Por isso Ele vem com a capacidade. Nós não conseguimos fazer sem Ele. Sabe o que Jesus disse? Sem mim, nada podeis fazer. Nós não temos a capacidade de sermos perdoados por Deus sem o Espírito Santo. Nós não temos a capacidade de obedecer a Deus sem o Espírito Santo. O Antigo Testamento inteiro está aí. Aparece um rei igual Davi, mas erra um monte. Vem Salomão, erra um monte. Vem Absalão, tentando também acertar do jeito dele, errou um monte. Vem Abraão, não tinha o Espírito Santo dentro. Mas a partir do momento que Jesus soprou o Espírito Santo, houve dentro dos discípulos a capacidade. Vou contar isso para vocês, uma história que está em Atos capítulo de número 10. Pedro, ele era judeu, e ele já tinha o Espírito Santo dentro. E Deus disse assim para Pedro: vai e prega o evangelho para quem não é judeu. E Pedro falou: como assim? Até então, Jesus, eu só preguei evangelho para quem é judeu, nunca preguei para quem não é judeu. E aí ele teve uma visão, ele dormiu e teve uma visão. A Bíblia diz que ele foi levado em êxtase na visão. E Deus estendeu para ele um lençol, imagina comigo assim, um lençol, e tinha um monte de coisa para comer. Tinha porco, tinha passarinho, tinha galinha, que judeu não comia. E a voz falava para ele na visão: come. E ele falou: eu não, isso é coisa impura. E o lençol apareceu de novo: come, Pedro, come o porco, come o passarinho, come esses animais que comem coisas ruins. Porque porco na época, gente, quase ninguém comia, porque comia só coisa podre. Até hoje, se você quiser alimentar o porco, ele come coisa podre. Só que hoje o porco, ele é bem mais limpo do que nós, né? Você vai lá nos abatedouros onde cria os porcos lá mesmo, nos lugares chiques, os porcos é tudo limpinho, mas na época não. E Pedro falou: eu não vou comer, porque essa comida é impura. E Deus disse assim para Pedro: quem é você para chamar de impuro aquilo que eu santifiquei?
Pedro falou assim: como assim? O Senhor santificou aquilo que era impuro? Sim. Porque onde existe o Espírito, o pecado não reina. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas de todo o pecado que eu cometi, Isaías 55, eu lanço no mar do esquecimento e eu, Deus, não me lembro mais. Isso é Espírito Santo. E o batismo, Tiago, e o línguas? Não. Primeiro a obra do Espírito Santo na nossa vida. Antes de ter batismo, antes de ter línguas e dons, primeiro a regeneração, primeiro a vida. Primeiro a vida. Se preocupe com aquilo que Deus se preocupa, que é com a tua vida. Aquele que começou a obra em ti, Ele é fiel para terminá-la. Deixe Ele terminar. Se coloque de pé. Sim, irmão, não precisamos. O Espírito Santo foi aquele que Jesus deixou. E eu preciso te dizer algo, irmão. O Espírito Santo é Deus. Não é amigo só, Ele é Deus. Só que Ele é um Deus tão bom, porque nós temos Deus Pai, que é o Deus juiz. Nós temos Deus Filho, que é o Jesus. E nós temos Deus Espírito Santo, que é amigo. Tome posse da plenitude do que Deus tem para você. A paixão por Deus, a vontade de orar, a vontade de ler a Bíblia, o desejo, ele vem do tanto de liberdade que nós damos para o Espírito Santo dentro de nós. Como é que está o teu nível de desejo pelo Senhor? Esse é o teu termômetro do Espírito Santo dentro de você. Esse é o teu termômetro. Se preocupe se a régua está baixa, se o nível está baixo de desejo, porque significa que o Espírito Santo não tem tanta liberdade dentro de você. Dê liberdade, dê as chaves, dê acesso para ele entrar, para ele trabalhar na mentira escondida, para ele trabalhar no pecado que é difícil de largar, para ele trabalhar no perdão que é necessário liberar para o cônjuge, para o pai, para a mãe, para o filho, do filho para o pai, do pai para o filho. Necessário o Espírito Santo dê a chave de acesso do orgulho para ele. Dê a chave de acesso. Se desarme. Sabe, existe um cara na Bíblia que, gente, ele lutou na guerra praticamente sozinho. E de tanto ele lutar, a Bíblia diz que ele não conseguia abrir a mão, porque a espada estava tão na mão dele, tinha tanto sangue em volta, o sangue secou, a mão dele não conseguia mais abrir a mão de tanto segurar aquela espada. Quem já passou por isso, de ficar tanto numa situação, segurar assim? Às vezes dirigir o dia inteiro o volante, quando você vai abrir a mão, parece que a mão não abre. Tem gente, irmãos, que está há tanto tempo numa guerra aqui nessa noite, que parece que está lutando sozinho e não larga a espada, mas o Espírito Santo está vindo para tirar a espada da tua mão e lutar por você. Ele vem lutar por você. Ele vem lutar pela tua casa. Espírito Santo é o valente. Tiago, mas eu quero uma porção maior do Espírito Santo. Se entregue. Tiago, eu queria o batismo com o Espírito Santo. Pegue todas as chaves, joga no chão e fala: Espírito Santo, não quero mais nada, aqui em casa hoje não tem mais chave. Esse é o batismo com o Espírito Santo. É nessa hora que ele entra dentro de você. Você entra dentro. É onde você não tem mais ressalvas. É onde não há mais preocupações.
Aí você é batizado com o Espírito Santo. E depois disso, meu irmão, a experiência é tua. Entregue nas mãos dele. Porque aquilo que está debaixo de governo de morte, ele se encarrega em trazer vida. Mas aguente. Ore sempre e diga: Senhor, não me deixa parar a obra que o Senhor começou em mim. Não me deixa ser aquele fiscal de obra que está tudo certo. Não me deixa ser uma obra embargada. O diabo está a todo tempo tentando achar erros, tentando achar brechas. E nós temos erros e brechas, mas o Espírito Santo não vai tampar os erros e as brechas. Ele vai construir em cima dos erros e brechas. Vai limpar. E não vai fazer de nós uma obra que racha depois, não. A obra que o Espírito Santo faz é completa. Mas e meu ministério, Tiago? E meu ministério, Tiago? E minha chamada, Tiago? Meu sonho? E minha casa? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A tua casa vai ser transformada depois do Espírito Santo atuar com liberdade nela. Acredite, irmão, acredite, essa palavra mexe com você porque eu vivi isso. Acredite. Quem te fala aqui não é alguém que está falando por conteúdo, que cresceu na igreja, não. É alguém que entendeu que precisa necessariamente de dependência do Espírito Santo. Ana Júlia sabe. Se eu fico sem orar, não presto mais. E um dia ela falou para mim: mas isso é certo, Tiago? Eu falei: não sei se é certo, mas é o único jeito que eu consigo. Se eu não orar, eu não presto mais. Se eu não buscar Deus, eu não consigo prestar mais. A ira vem, a raiva vem, o orgulho vem. Então, Espírito Santo, por favor, toma o controle da minha vida. Toma o controle da minha casa. Se te constranger, que eu não preciso disso. Você já sabe o que eu vou falar, então fique à vontade se você quiser. Às vezes, as melhores palavras que podemos dizer é a nossa atitude de reconhecer que precisamos dele. Você quer vir? Não precisa estar chorando para reconhecer isso. Porque o Espírito Santo, ele conhece cada um. Se sentir à vontade e quiser falar um pouquinho mais perto dele, você pode vir à frente. Enquanto isso, eu quero que você me deixe orar um pouco. Porque enquanto eu falava aqui, o Espírito Santo também me comovia algumas coisas. Nós não estamos aqui com paradigmas, irmãos. Nós estamos aqui em família, com um só Pai. Isso, irmão. O Espírito Santo, Senhor. Senhor, eu preciso de Ti, Espírito Santo. Existem falhas, Espírito Santo, que permeiam dentro de nós, que permeiam dentro de mim, Senhor, que são difíceis, Senhor. Existem falhas, Senhor, dentro de mim que são difíceis, Senhor. Que minhas forças não dão mais.
Mas o Senhor falou que o homem não pode confiar no próprio braço. Oh, Senhor, sem Ti eu não posso fazer nada, Senhor. Senhor, quando fico distante de Ti, me sinto vazio. Parece que está faltando pedaços, Senhor. Eu tenho algo para te dizer. O Espírito Santo, Ele não quer você algo por partes. Ele quer tudo. Ele quer tudo. Tudo. O Espírito Santo não julga. O Espírito Santo compreende e ajuda a melhorar. E aquilo que não dá para melhorar, Ele transforma e nunca mais volta a ser quem era antes. Existe alguém aqui que quer deixar de ser como é? Existe alguém aqui que quer nunca mais voltar do jeito que está? Existe alguém aqui que quer deixar, não quer mais ser do jeito que é? O Espírito Santo vai te transformar. Isso, dê liberdade para o Espírito Santo. Se você tiver línguas para falar, comece a falar em línguas. A evidência que Deus trabalha também no choro é as línguas. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, para que não haja confusão. O Espírito Santo, Ele não aceita teu pecado. Quem peca continuamente vai para o inferno. Só que o Espírito Santo, Ele tem vida. E o Espírito Santo atende o arrependido. Tiago, mas se eu chorar, será que é emocionalismo? Você está dentro da igreja, chorando, pensando em chorar, com uma palavra que fala de Espírito Santo, e você acha que é emocionalismo? É Ele, meu irmão, mexendo em você. Deixa Ele mexer aí, é Ele. Desarma, desarma, solte as armas, isso, solte as armas. Solte as armas. Solte as armas, existe um jugo suave. Pare de lutar continuamente, pare de lutar. Ele luta por você. Pare de lutar quando o teu problema, Ele luta por você. Ele reconhece o teu desejo de mudança. Ele quer te transformar. Deixa Ele te transformar. Deixa Ele reconhece. Ele reconhece o teu desejo. O teu ministério, ele vai prosperar. A tua chamada vai acontecer. Você não é uma obra parada. Você é uma obra em construção a partir de hoje. Isso, comece a levantar um brado ao Senhor. Isso, diga. Isso, diga, levante um brado forte, diga. Glória a Deus. Irmãos, pode continuar cantando. Você que está do lado da tua esposa ou do lado do esposo, pega na mão dele aí. Quem não estiver do lado, vai do lado. Quero chamar minha esposa aqui, por gentileza. Pegue na mão dele, pega na mão dela. Se você não pegar, você vai ter problema depois. Se quiser vir à frente, pode vir. Se quiser ficar aí também, não tem problema. Mas faça isso neste momento. Nós vamos aproveitar, irmãos. Aleluia. Pode continuar cantando, suave. Isso. Aleluia. O clima está muito bom, irmãos. O clima está gostoso. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos neste momento. Aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos, a igreja. Os casais que agora estão com as mãos dadas neste momento. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Oh, Espírito de Deus, obrigado, Pai, pela forma tão maravilhosa e especial
com que o Senhor tem ministrado ao nosso coração a tua palavra nesta noite. Deus, tu és o Deus que conhece, Pai, a necessidade do nosso coração, aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia, para uma boa convivência conjugal, Senhor, para uma boa convivência familiar. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, aleluia, porque o Senhor não nos reúne em vão, o Senhor não nos deixa confundidos, Pai. Aleluia, louvado seja o teu nome, porque tu és um Pai de amor, de bondade, de misericórdia. E neste momento, ó Pai, eu apresento a ti os teus filhos diante do teu altar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, tu conheces, ó Deus, o sentimento na alma, Senhor, aquilo que tem causado aflição para este coração. Em nome de Jesus, ó Deus, aquilo que falta para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para uma vida saudável no convívio familiar, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, une cada casal na tua presença, Senhor. Mesmo em meio à luta, à dificuldade, aos problemas, às adversidades da vida, tu és o Deus que prometeu estar conosco, e realmente o Senhor está conosco a cada momento, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, aleluia, Pai. Quebra todo jugo, Senhor. Quebra, Pai, todo muro de separação entre casais. Todo pensamento contrário, pensamento que não une, que caia por terra, Pai, que se levante na mente, Pai, da tua igreja, dos teus filhos, pensamentos que convergem, ó Pai, para o mesmo propósito, para o mesmo sentido, ó Deus maravilhoso, dentro do mesmo foco, em nome de Jesus, aleluia. Espírito de Deus, aleluia, Senhor, une as famílias na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, vai agindo, Senhor, fazendo uma grande obra, Pai, em cada vida, em cada coração, Senhor. A tua palavra nos diz, ó Deus, que o Senhor bem sabe os pensamentos que tem para a tua igreja, para o teu povo, e são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperamos, o fim que desejamos, Pai, que nós precisamos, Deus, é estarmos na tua presença, é sentirmos cada vez mais esta comunhão maravilhosa com o Senhor, a união na família, a união conjugal, a união dentro dos lares, meu Deus. Pai, o salmista, meu Deus, escreveu na tua palavra, inspirado pelo Espírito Santo, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Por isso nesta noite, aleluia, que a nossa casa seja edificada pelo Senhor, que a nossa casa seja edificada sobre a rocha inabalável que é o Senhor. Vem Espírito de Deus, aleluia. Vem Espírito de Deus mover barreiras. Vem Espírito de Deus derrubar muralhas. Vem Espírito de Deus tirar ressentimento, meu Deus, dos corações, ó Pai, em nome de Jesus. E que haja um perdão sincero, meu Deus. Que haja, Pai, uma reconciliação entre casais aqui nesta noite, entre famílias, Pai, que precisam dessa experiência com o Senhor, de viver algo novo dentro do lar, Senhor, viver uma vida de saúde espiritual, uma vida saudável na tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, aleluia. Em nome de Jesus, ó Deus, tem misericórdia e une os casais dentro dos lares, meu Deus. Une os casais, ó Pai, no quarto da intimidade. Une os casais na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, aleluia. Oh Espírito de Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, aleluia. Nós clamamos, ó Deus, clamando pela tua graça, pela tua misericórdia, e profetizamos bênção, cura, restauração, reconciliação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Adore, 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 glorifique o nome do Senhor.
Agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor. Cante, exalte o nome do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Você pode abraçar a tua esposa aí. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se assente, queridos, um instante. Glória a Deus. Nós queremos convidar aqui as nossas crianças que vão louvar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje culto da família. E nós queremos a participação hoje das nossas crianças, nossas joias preciosas, né? Os nossos filhos louvando, adorando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, enquanto eles chegam aqui, nós vamos... Quantos querem louvar a Deus pela vida do Tiago? Vai orar por ele, amém? Ore pelo departamento da família. Isso, as crianças podem se posicionarem já aqui para louvar. Todas aqui as crianças, isso. Traga aqui, todo mundo aqui, põe aqui na frente do altar, amém? E eles vão estar louvando o nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Isso, se os pais quiserem acompanhar os filhos, não tem problema, pode ficar junto. Isso, eles ficam mais seguros, né? Com o pai ou com a mãe juntos. Glória a Deus. Vamos ouvir as crianças louvando o nome do Senhor Jesus. Pode subir o som. Glória a Deus. O volume. Gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, não, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó,
pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Deus é grandão assim. Deus é grandão assim, ó. Isso, dá uma salva de palma bem forte. Deus abençoe as nossas crianças. Que bênção, né? Glória a Jesus. Meus irmãos, nós queremos agradecer a presença de toda a igreja. Glória a Deus. E avisar aos irmãos que a pastora Val já falou aqui da reunião na terça-feira, oração, às 15h30, na casa da irmã Liliane. Muito bem. Nós teremos nesta terça-feira, irmãos, uma reunião com os obreiros. Temos aí a nossa atividade de fim de ano, precisamos acertar alguns detalhes. Contamos com a presença de todos os obreiros. Irmãos, é a última reunião do ano. Obreiro, não preciso falar muita coisa, né? Você já entendeu. Então, venha, não falte esta reunião. Precisa acertar alguns detalhes de fim de ano. E é de extrema importância a presença de todos os obreiros. Deixa eu olhar para todo mundo que eu consigo enxergar daqui. Isso. Até quem se esconde a gente consegue enxergar. Amém? Glória a Deus. Aqueles que não vieram hoje no culto, a gente vai comunicar. O pastor Celso hoje está de serviço, de plantão. E esteve de manhã na escola bíblica, nos comunicou que não estaria no culto. Muito bem. Então, irmãos, é isso. Terça-feira, reunião às 20 horas. No sábado que vem, me ajuda aí, é o quinto sábado? Nós teremos 2 cultos. No sábado que vem, culto evangelístico, amém? E no domingo também, é o último domingo do mês, nós vamos ter os cultos com louvor e adoração, irmãos. Os irmãos, nós vamos fazer aquele... Lembra que nos quintos sábados e domingos a gente abre a oportunidade para os irmãos, tanto para testemunho, mas para louvor. Amém? Então prepara as duplas, os cantores aí, amém? Grupos, trio, e vamos estar louvando a Deus. Vamos aproveitar a semana inteira de preparo para a gente fazer, né, um grande culto de louvor e adoração no próximo final de semana. Não falte, venha, vai ser uma bênção. Glória a Deus. No dia 14 é a nossa convivência, aqui na chácara, aqui no quilômetro 25, em Bateias. Os irmãos, alguns já depositaram aquele valor de contribuição. Se você não fez ainda, faça. Tá? Nós precisamos estar com tudo organizado. Eu creio que no começo do mês agora, né, de dezembro, vai ficar mais fácil. Os irmãos, não deixem de enviar a sua contribuição para a gente preparar tudo e fazermos um dia maravilhoso. Desde cedo vamos ter o batismo. Tá? O batismo vai ser no rio. E o rio é bem pertinho no mesmo espaço ali da chácara, então vai ser muito agradável. Depois tem lá a recreação durante o dia, vamos fazer um culto pela manhã do batismo, né? Aí depois vamos ter o dia livre com o café da manhã, com o almoço, com o café da tarde, com brincadeira, com atividades para todas as idades. Então, e está aberto, né, irmãos, para os irmãos convidarem os familiares, tá? Os irmãos da igreja que congregam, que não colocaram o nome na lista ainda, coloque lá, irmãos. Nós estamos avisando, já tem algum tempo, nós temos um limite, tá bom? De pessoas lá no espaço, então não deixe de colocar o teu nome, da família. E os irmãos que quiserem trazer os amigos, os familiares, convidem, e dentro daquele critério da contribuição, como a gente tem falado. Amém? Estejamos de pé, se tivermos mais algum aviso aí, os departamentos. A pastora Val já falou aqui do encontro das mulheres no dia 9, aqui na igreja, vai ser na terça-feira à noite. Irmãs, façam um empenho de estar aqui com as irmãs. A última reunião assim, de atividade, né, extra, né, que vai ter. E pode convidar as irmãs e amigas também do trabalho, vizinhas, para participar.
Amém? Será uma palestra muito importante para as mulheres. Não tem problema trazer os filhos, as irmãs que não, né, de repente não tem com quem deixar a criança, traga o filho, a filha, não tem problema nenhum, e venha participar, com certeza vai ser uma bênção. Amém? Nós queremos orar neste momento pelos dizimistas também, a irmã Rosaura, a irmã Elza, são os dizimistas na casa de Deus. Vamos orar pela Débora, que ela teve uma contusão essa semana na perna, e Deus é poderoso para curar. Amém? Glória a Deus. Tem mais alguém que quer oração por cura hoje? Se tiver, pode vir aqui, nós vamos orar por você. Jesus cura hoje, irmãos. Viu? Jesus cura. Jesus não tem contraindicação. Vamos orar pelo Wagner. O Iago correu aqui para pedir oração pelo primo que está internado. Vamos orar pelo Wagner, primo do Iago. Vamos orar pela irmã Elza, que vai fazer cirurgia quarta-feira, né, para Deus entrar com providência. Vamos orar pelo Benício, filho do irmão Abimael, que também passou mal essa semana, teve internado, teve fazendo exames, que Deus venha fazer um milagre na vida do Benício, amém? Orar pelo Kaique, que vamos orar, muito bem, por enfermidade. Amém, queridos? Glória a Deus. Oremos, Pai, nós te louvamos, te agradecemos por este culto tão maravilhoso, abençoado na tua presença, Senhor. A tua igreja tem louvado, adorado o nome do Senhor. Sabemos, Pai, que mesmo com as nossas imperfeições, debilidades, mas oferecemos o nosso melhor para ti nesta noite. E eu creio, ó Pai, que a tua boa mão esteve conosco, nos abençoando. Deus, a tua palavra ministrada ao nosso coração, Senhor. Muito obrigado pela forma tão graciosa com que o Senhor tem agido no meio do teu povo, no meio da tua igreja, Senhor. Queremos neste momento apresentar os nossos irmãos enfermos, a Débora, a irmã Elza, que vai passar pela cirurgia, o Wagner, meu Deus, que está hospitalizado, o Kaique, meu Deus, o irmão Wesley, que está diante do altar do Senhor. Entra com providência, Pai, na vida de cada um dos teus filhos. Nós repreendemos agora toda enfermidade em nome de Jesus. Tu és o médico dos médicos, o médico por excelência, e nós cremos no milagre, Pai, da parte do Senhor, para a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Oramos pelos dizimistas da tua obra, Senhor. Aqueles que têm sido, Deus, os patrocinadores da tua obra, Pai. Em nome de Jesus, continua abençoando, Deus. Continua aumentando no celeiro de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, os ofertantes da tua casa, abençoa de uma forma toda especial. Aqueles, ó Pai, que por algum motivo não têm sido dizimista, ofertante, abençoa a vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fazendo prosperar, dando uma visão, Deus, a vida dos teus filhos, para que possam entender a importância desta obra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos pedindo uma semana de bênção, de paz, de prosperidade para toda a tua igreja, Senhor. Assim nós oramos, nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine agora em cada coração. E a igreja diz: amém. Se Deus é por nós, ninguém. Vamos em paz em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você que esteve conosco através da live. Tenha uma semana de bênção, de paz, muita alegria, prosperidade para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus. Até domingo que vem, se Deus quiser.